Fala, meus queridos! Muito bem-vindo, muito bom estar com vocês mais uma vez para o João Mendes Entrevista. É sempre um momento muito legal para você conhecer trajetórias, jornadas de pessoas que estão vivendo o que você vive hoje, pessoas que viveram, na verdade, o que você vive hoje. E conhecer um pouco não só da trajetória, mas da forma de estudar, dos métodos de estudo. Isso pode ser um norte, pode ser uma orientação muito preciosa para vocês. E hoje eu estou bastante honrado porque a gente vai entrevistar o Fernando Gaburri. Fernando Gaburri, eu não vou falar, não vou dar spoiler, vocês vão poder ouvir a história dele e eu quero já começar te saudando, Fernando. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Oi, João, eu que agradeço. Para mim é uma grande honra poder conversar com você e com os amigos e amigas do curso ênfase. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Fernando. A gente aqui já começa a 100 por hora, 200 por hora. Então eu já quero começar te fazendo uma pergunta, que é o seguinte: qual é o cargo que você ocupa hoje? Então vamos começar de trás para frente, né? Qual é o cargo que você ocupa hoje, né? Dito isso, conta pra gente qual é a tua história, né? Você já me antecipou um pouquinho, né? Mas conta pra gente como é que é a tua história, né? O pessoal vai entender que você tem algo bem específico para falar, né? E aí diz como é que foi a tua jornada para começar o direito, fazer a faculdade de direito. Tem a questão da deficiência que você vai mostrar pra gente, vai falar pra gente, né? Como é que você trabalhou com isso. Depois a tua jornada pós-faculdade, né? Você fez outros concursos, enfim. Conta aí um pouco da sua história pra gente. João, eu sou promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, sou pessoa com deficiência visual, hoje em grau de cegueira, e alcancei a segunda colocação na ampla concorrência desse concurso. E eu, desde nascido, sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho uma deficiência visual decorrente de uma degeneração da retina. Então, eu tinha uma visão mais ou menos em torno de 5 a 10% do que é uma acuidade visual normal. Eu precisava de ler muito próximo do livro ou do caderno, sempre precisei ficar em ambientes com muita claridade, principalmente se fosse a luz natural. E a minha trajetória foi basicamente com algumas ajudas de alguns colegas durante a minha vida estudantil, no concernente à leitura dos textos que eram colocados pelo professor ou professora no quadro. Nessa época, ainda quadro negro. Então, eu não conseguia alcançar no quadro, então os colegas ditavam para mim, ou o próprio professor, mas no meu caderno, no meu livro, sentado num ambiente com uma claridade razoável, eu conseguia ler. E com 11 ou 12 anos de idade, eu já tinha a plena certeza de que faria um curso de direito. Eu não me imaginava fazendo outra coisa. E concretizei este sonho, este objetivo, ingressando no curso de direito em 1998, em Juiz de Fora, e cursei o primeiro e o segundo ano nessas mesmas condições de baixa visão. E no terceiro ano de faculdade, isso no ano 2000, o pouco de visão que eu tinha começou a se esvair. Isso foi muito rápido. Durante um ano, basicamente, eu perdi o pouco da visão que eu tinha e eu já não podia mais ler a tinta. Então, precisei de recorrer a outros meios de estudo, como, primeiramente, a leitura de terceiros, depois livros gravados e, em seguida, livros digitais. E hoje nós temos uma grande gama de editoras que já vendem livros nesse formato, em e-books, e isso facilita muito. E hoje em dia também a pesquisa jurisprudencial, a informativos dos tribunais superiores também permitem que a pessoa com deficiência visual que se utiliza de leitor de telas no computador possa ter acesso a todo esse material com uma
um bom aproveitamento, ou seja, basicamente tem acesso a tudo que outra pessoa que enxerga tem acesso, desde que o site apresente um mínimo de acessibilidade. Então, basicamente, o meu método de estudos até concluir a faculdade foi este. Entendi, entendi. Então, mas eu imagino que é, você relatou que hoje, né, os sites têm muita preparação, as faculdades também têm, mas você disse que começou. Qual foi o ano? Eu não, eu tô tomando notas aqui, eu terminei não anotando o ano que você entrou na faculdade. 98. Você entrou na faculdade, então, em 98. Então, eu imagino que e no terceiro período você falou que teve No a perda terceiro ano, total. Terceiro sexto ano, período, isso, tá, no sexto período, tá. Tô em anotando aqui. 2000. Tá. É, tô anotando aqui. Então, eu imagino que naquele momento, essa questão da acessibilidade em termos de sites, até mesmo das editoras, não fosse tão grande. Não, ainda não era. É, Eu estava iniciando também no computador. O computador, na década de 90, começo dos anos 2000, não era um aparelho, uma tecnologia tão acessível do ponto de vista econômico para a grande maioria da população brasileira. Ainda era tudo muito caro. Os notebooks ainda eram grandes, estavam surgindo naquela época, pelo menos assim, comercialmente falando, ainda eram poucas pessoas que tinham. Então, tudo isso acabou fazendo com que a acessibilidade fosse feita de uma maneira alternativa, não a maneira ideal, não a maneira que eu gostaria que fosse, mas, de todo modo, isso foi mudando ao longo do tempo entendi, entendi. e evoluindo. Com certeza, com certeza. E, e aí, ok, você terminou a faculdade, então você fez a faculdade de 98, 2000 foi quando houve a perda total da visão. Uhum. Você se formou, Em então, em 2002. 2002, né? Isso. Exatamente. É, e aí me conta, você terminou a faculdade, você foi direto fazer algum curso público, você advogou algum período? Como é que foi esse pós-faculdade? Primeira coisa, eu fiz a prova da ordem, que Uhum. naquela época era ainda estadual, cada estado tinha a sua prova. E na minha prova da ordem, eu fiz a primeira fase com um ledor, uma pessoa lendo para mim, e a segunda fase eu solicitei um computador para poder fazer a prova, porque podia consultar tanto a legislação como a doutrina. Na época podia consultar a doutrina, não sei hoje, acho que não pode. E e foi uma coisa interessante que, com muito custo, eu consegui que a OAB Minas Gerais deferisse o pedido de eu utilizar o computador. E aí eu fui ao local onde a prova foi aplicada, instalei o software que precisava ser instalado, já deixei o material que podia ser consultado no computador para que pudesse ser feita a fiscalização. E no dia da prova, houve uma queda de energia e nós passamos quase 3 horas de duração da prova sem energia elétrica. Veja que interessante. E aí eu tive que fazer a prova basicamente com o ledor novamente. E acabou dando certo, não foi o ideal, não é assim que eu faço em concursos públicos, mas deu certo. E aí, com a carteira da OAB, comecei a advogar e me preocupar em me qualificar para a docência. Então, logo em seguida, em 2004, eu já tinha sido selecionado para o mestrado na PUC de São Paulo, fui orientando da professora Maria Helena Diniz em Direito Civil e concluí o mestrado em 2008. Antes de concluir o mestrado, eu já era professor substituto na Universidade Federal da Bahia e fiquei 2 anos como professor substituto, de 2007 a 2008. E quando terminou o meu contrato, finalzinho de 2008, eu já estava aprovado no concurso para procurador do município de Natal. E aí, em Natal, eu fiquei de 2009 até 2020 no cargo de procurador do município. E nesse meio termo, eu prestei concurso para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para professor efetivo, fui aprovado e estou, nesse momento, licenciado, mas acumulo, em tese, os cargos de promotor de justiça da Bahia
e de professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E eu tinha sempre um objetivo, João, que era poder atuar de alguma maneira na área da pessoa com deficiência. E na Procuradoria-Geral do município não havia muito espaço para esse tipo de atuação, já que ali o que preponderava era a defesa do erário, a defesa do município como fazenda pública. Então, eu resolvi prestar um novo concurso. Isso eu já tinha 38 ou 39 anos de idade, ou seja, eu já tinha praticamente 10 anos ou 9 anos de procurador do município. E aí resolvi prestar, voltei a estudar, e dos concursos que prestei, fui aprovado em dois, que foi no Ministério Público da Bahia, em segundo lugar na ampla concorrência, no Ministério Público do Piauí, em sexto lugar na ampla concorrência, e no concurso do Ministério Público da Paraíba, eu optei por não fazer a prova oral, porque já tinha iniciado a minha atuação aqui no Ministério Público da Bahia. Perfeito. Então, assim, o da Paraíba você chegou a passar na. Você não foi fazer a prova oral, foi isso? Eu passei na discursiva, fui convocado para a prova oral e não fui. Eu acredito que tenha sido em março de 2020, foi quando eu comecei na minha primeira comarca na Bahia. E aí eu optei por não ir fazer a prova oral da Paraíba. Tá, então, você passou no concurso da Bahia em 2020, foi quando você tomou Isso, posse, efetivamente. isso. Tá, Passei em perfeito, perfeito. 2019 e tomei posse em janeiro de 2020. Tá, ótimo. E aí você estava com 38, 39 anos nesse caso. Exato, exato. Quando você começou a estudar, você tomou a decisão de começar a estudar para o Ministério Público, por causa de um propósito, né? Muito Sim, legal isso, né? Um propósito específico era atuar na área de PCD, né? sim. Então você olha e dentro das carreiras possíveis, naturalmente seria Ministério Público, Defensoria Pública, né? E aí você direciona Isso. para especialmente para Ministério Público. Você começa a estudar você passou, você tinha 39 anos. Mas Uhum. você voltou, quando você voltou a estudar, tomou essa decisão, você tinha quantos anos? João, eu acho que eu estudei um ano e meio. Tá. Eu acho que de 37, mais ou menos, comecei a voltar a estudar. Olha só, eu acho que eu voltei a estudar em 2017 e final de 2019 eu já estava aprovado em dois concursos. O do Piauí demorou muito para ser homologado, mas ele terminou antes, as provas terminaram antes do concurso da Bahia. Então, em Ah, junho ou julho de 2019, eu já estava aprovado no Piauí, mas sem homologação do concurso. E em dezembro de 2019, terminou o concurso da Bahia e aí ele foi homologado e as convocações foram muito rápidas. perfeito, entendi. É, então, eu tô achando interessante, Fernando, assim, tudo que você tá me falando, porque sendo muito, muito, muito franco, assim, todo mundo que faz concurso público tem uma história de sempre de muita superação, né? Uhum, E eu tô vendo dois aspectos aqui da sua história que são muito fortes e muito marcantes, né? E emocionantes, né? Primeiro, a própria superação da deficiência visual, né? De você ah, entender que era uma realidade, na verdade, uma realidade sempre presente, mas você ainda tinha ali um pouquinho de visão, né? De 5 a 10% que você falou. sim, Depois você fica com a perda total da visão, né? sim, E você se adaptou, né? Numa época que ainda não tinha tanto. Eu imagino que ainda hoje tenha muitas dificuldades ainda, né? Mas hoje, obviamente, já mais evoluído do que há 20 anos atrás, né? Ou quase 20 anos exato, atrás, naturalmente, exatamente, né? Mas você naturalmente. superou tudo isso, né? Com a ajuda de amigos, leitor, enfim. E você passa num concurso, que é um concurso bom, né? Da PGM de Natal, fica ali por um pouco mais de 10 anos nesse concurso, Isso. né? E resolve voltar a estudar para o Ministério Público. Então, assim, é interessante porque você não estudou para. Ah, eu sou da PGM e vou estudar para a PGE, que tem uma pertinência temática, uma pertinência de atuação. Você foi para uma outra área, né, Sim, com outro, inclusive em que alguns outro ramos propósito. outro propósito, né, e que alguns ramos do direito são muito diferentes do que você costuma ver na PGM. Por exemplo, imagina você ter que estudar penal e processo penal.
né? Você já Isso. tinha feito um mestrado em direito civil, então, assim, a área de direito privado, de certa forma, você já tinha ali muita. Já era versado nessa área. Direito Uhum, público, porque você era da advocacia pública, então também já tinha alguma versatilidade nisso aqui. Mas uhum, imagino começar a estudar penal, processo penal, que é muito pesado para o Ministério Público, e isso já aos isso. 37 anos de idade, quer dizer. E aí é uma outra barreira que muita gente enfrenta, né? Fala assim, poxa, eu vou começar a estudar agora, depois de muitos anos que eu não estudo para concurso público, eu já tenho uma certa idade, né? Já passei ali dos 35, já estou perto dos 40 anos, ou já passei dos 40 anos, e você encarou todas essas condições com muita. A forma como você fala aqui, Fernando, inclusive, é com muita leveza, né? Você fala de forma muito franca. Então, isso é muito impactante para quem está ouvindo, né? Porque assim, não existe adversidade ou obstáculo que não possa ser superado, né? João, eu, eu costumo dizer que a gente tem que ser honesto com nós mesmos. E isso de duas maneiras: aceitar o que temos e o que somos, e almejar aquilo que nos é possível. Então, eu passei por um momento um pouco difícil, que foi o da aceitação da deficiência. Eu precisei passar a andar com a bengala longa nas ruas, e Juiz de Fora não é uma cidade tão grande assim, então as pessoas que já tinham me visto andar, enxergando, passaram a me ver andar com a bengala. Isso no começo para mim era constrangedor, e as pessoas me reconheciam e me chamavam de longe. E eu torcia para ninguém me reconhecer, mas as pessoas me reconheciam, até porque eu era músico na época, então era uma pessoa relativamente conhecida, tocava em banda de baile em Juiz de Fora, enquanto cursava direito. E um segundo ponto é eu saber que eu tenho habilidade, aptidão e capacidade dentro dos meus limites. Então, por exemplo, por mais que eu quisesse ser um jogador de futebol, eu jamais poderia ser isso por conta da minha condição de pessoa com deficiência visual. Mas eu sabia que eu podia ser um jurista de respeito, qualificado, e que isso me demandaria muito estudo, muita dedicação, mas isso também ocorreria com qualquer outra pessoa, com ou sem deficiência. Talvez o meu modo de estudar acabe sendo um pouco mais cansativo, até porque, por exemplo, naquela época, eu não podia ir numa livraria comprar um livro e sair estudando como meus concorrentes. Eu tinha que lutar pela acessibilidade do material que eu ainda ia estudar. Então eu tinha esse desgaste. Eu tinha que lutar pela acessibilidade da prova que eu ia fazer. Eu não sabia como ia ser no dia da prova. Se a pessoa que ia ler para mim lia bem, lia rápido, tinha uma voz rouca, estava gripada, enfim. São fatores que as outras pessoas que não têm essa deficiência não se preocupam. Então eu tinha alguma preocupação a mais, além da preocupação que todos têm de se qualificar, de se preparar e prestar uma prova da melhor maneira possível. Mas eu acho que é isso, é acreditar que é possível, saber que dificuldades existem para todos e saber trabalhar, inclusive, com as adversidades, porque não é em todo concurso que a gente vai passar. Eu posso até falar assim, poxa, eu vi história de fulano que saiu da faculdade e passou. Ótimo, mas essa não é a regra. Não é todo mundo que passa no primeiro concurso, na primeira tentativa, e a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Acho que a gente aprende também com as derrotas, a saber o que faltou, o que eu posso melhorar para o próximo. Eu acho que tudo isso é relevante. Com certeza. Vou pegar um ponto que você falou, foi bem importante, quando você diz assim, né? Nem todo mundo passa de primeira. Você me falou da sua aprovação na PGM de Natal, né? Você passou Uhum, em 2009 e você se formou em 2002, né? Então, entre é, 2002 e 2009, você me falou que fez o mestrado na PUC São Paulo, né? isso, Você foi professor na Bahia, isso. enfim. Você, nesse período, entre 2002 até 2009, quando você passa em Natal, Uhum. você chegou a fazer alguns outros concursos? A PGM de Natal foi o seu primeiro concurso? Como é que foi essa questão de fazer provas? Eu comecei a estudar para concurso em 2006,
quando eu já tinha concluído todos os créditos do mestrado, já estava com a minha dissertação adiantada, e aí eu comecei a estudar para concurso. E naquela época eu realmente focava a advocacia pública. E eu fiz, salvo engano, 2 concursos antes da PGM Natal. Eu fiz um concurso da AGU em 2006, ou seja, quando eu comecei a estudar, abri um concurso e eu fui fazer o concurso, então ali eu fui fazer bem despretensioso por conta dessa situação, de ter começado a estudar naquele período. Depois eu fiz um concurso para a Procuradoria do Estado do Piauí, onde eu fui eliminado na segunda fase. E o próximo concurso que fiz foi o da Procuradoria do Município de Natal. Esse concurso foi em 2008, o resultado final foi publicado em 2008 também, e eu comecei em 2009. Só uma curiosidade, a homologação do concurso da PGM Natal foi em 18 de dezembro de 2008, e o do Ministério Público da Bahia foi em 18 de dezembro de 2019. Foram exatamente nos mesmos dias, 11 anos depois. Olha que legal, que boa Que coincidência, coincidência, né? né? Coincidência muito boa, né? É. Muito bacana. É, e como foi para você lidar com a reprovação, né? Da AGU, eu entendi que você já estava de forma mais despretensiosa, tinha começado a Isso, estudar, então ok. Mas na na PGE do PGE. Piauí, você chegou na segunda fase, né? E Aham, aí foi reprovado na segunda fase. Como é que foi? isso. Como é que foi para você lidar com isso? João, eu sempre tive a seguinte estratégia. Poucas pessoas sabiam que eu estava estudando para concurso. Eu preferia não falar, porque sempre existe uma cobrança, e eu acho que essa cobrança vem principalmente de onde a gente não espera que venha, que são dos nossos amigos mais próximos e da nossa família. Poxa, vai fazer outro concurso? Não passou naquele? Você vive para fazer concurso? Que dia que você vai começar a trabalhar? Então, eu sei que existem essas coisas. Então, eu preferia falar para pouquíssimas pessoas sobre essa minha nova empreitada de estar fazendo o concurso. Então, só assim as pessoas mais próximas da minha família que sabiam e que sempre me apoiaram, e que aí eu conseguia trabalhar com uma maior tranquilidade a questão da reprovação. Até porque a gente tem que ter a seguinte visão. Vamos imaginar que num concurso público tenham 5.000 candidatos para 10 vagas. O ordinário, o normal, é passar ou não passar? Se você for ver pela estatística, 4.990 não vão passar e só 10 vão passar. Então, o normal num concurso público é não passar. A gente luta no concurso público para ser o anormal, para ser o excepcional, para ser o diferente. E para isso, a gente tem que estar preparado, porque está todo mundo se preparando e aí a sua preparação tem que ser melhor do que a do outro. Então, eu sempre tive esse tipo de filosofia e pelo fato de poucas pessoas saberem que eu fazia concurso, eu conseguia trabalhar bem com esses percalços que apareciam no decorrer do caminho. Entendi, ótimo. Porque é bem interessante isso que você falou, né? Eu costumo sempre dizer, na linha do que você disse, eu costumo dizer o seguinte, que existem dois tipos de pressão que a pessoa sofre no concurso público, né? A pressão interna, que é a autocobrança, naturalmente, né? E a expectativa, a frustração, enfim. Mas também a pressão externa, né? Que é das pessoas que estão ao redor, né? Seja família, seja amigos, seja coletividade, enfim. E você, de certa forma, se blindou dessa pressão externa Sim. ao não compartilhar tanto isso com outras pessoas, enfim, então evitava esse tipo de estresse. Muito bacana. E aí, então você entra na PGM, fica ali os 11 anos, né? Os 11 anos perfeitos, né? Da homologação, né? E começa a atuação no Ministério Público, né? Sim. Você chegou a fazer curso preparatório, né? Assim, de videoaula, ou você trabalhou basicamente mesmo com audiobook, livro gravado? Como é que foi isso? Para o Ministério Público, sim, eu fiz videoaulas para Tá, as etapas discursiva e oral. tá. Para a etapa objetiva,
Eu estudava com os meus livros digitais, já não eram audiobooks, eram livros em PDF, e com muito estudo de jurisprudência, Tá. que acho que é muito importante, principalmente a depender da banca que prepara a prova, e aí cada banca tem assim as suas características, mas é bom o candidato conhecer um pouco das características da banca. Mas o concurso que eu fiz para o Ministério Público do Piauí, por exemplo, que não era banca própria, eu já tinha conhecimento da linha de cobrança da banca, então eu me preparava de acordo com o que eu sabia que podia ser cobrado em uma prova objetiva. E uma coisa que eu sugiro muito aos alunos é que cada um tenha o seu caderno. Logicamente que o meu caderno era um arquivo do Word, mas é muito importante o aluno ter as suas anotações, principalmente porque eu costumava anotar aquilo que eu não sabia, principalmente o que eu não sabia. Anotava também o que eu sabia, mas aquilo que eu tinha contato pela primeira vez, que era novidade para mim, que se eu não recapitulasse depois de algum tempo eu poderia esquecer, aquilo era o que tinha de interessante, era o que eu destacava no meu caderno. Então, eu tinha uma folha do Word para direito penal, uma folha do Word para direito administrativo, para processo civil, para cada uma das disciplinas que caiu no concurso. E me ajudaram muito. Então, por exemplo, nos 30 ou 20 dias anteriores à prova objetiva, eu já estudava pelo meu caderno e atualizava com os informativos ou com súmulas ou jurisprudência que saíam naquele espaço de tempo. Mas eu não teria como, por exemplo, abrir novamente todos os livros nos 30 ou 20 dias anteriores à prova e estudar tudo de novo. É humanamente impossível. Então, eu penso que o caderno, neste ponto, tem essa ferramenta interessantíssima para que o aluno possa relembrar, não é estudar de novo, é relembrar aquilo que ele entende que seja o principal, dadas as condições de estudo dele, para fazer uma boa prova objetiva e também a discursiva. Ótimo. Você, imagina assim, que precisar usar muito livro. ah, Eu usei é, muito livro. eu ia fazer uma pergunta, mas deixa eu contextualizar a minha pergunta para você entender onde eu quero chegar. Hum, Quando as pessoas me perguntam sobre a utilização de livros, eu adoto uma postura sempre muito cautelosa. Por que cautelosa? Porque os livros são muito grandes no direito, né? são. Então você tem ali livros com 1.500, 1.800, 2.000 Isso. páginas, né? Uhum, Alguns até mais. uhum, E se a pessoa ela se dedicar a ler livro ou estudar só em ler livro, eu já fiz várias contas nesse sentido, né? Considerando a velocidade média que as pessoas leem, considerando a quantidade de páginas, enfim, a pessoa às vezes vai ficar 3 anos, 2 ou até mais de 2 anos só para ler os livros, né? E você precisou usar muito livro, né? uhum. Que tipo de livro você escolheu, Fernando? Daí vem a minha pergunta. Sim. Porque eu não quero enviesar a tua pergunta, a tua resposta você vai responder exatamente como você usou. Mas é porque eu Uhum, digo o seguinte, olha, se você a pessoa vai usar um livro, então escolha um livro que seja muito focado em concurso público, porque vão ser livros um pouco mais exatamente. objetivos, né? E não livros Exatamente. de ficar discutindo ali teorias sem fim, né? Que tipo de livro você Uhum. usou? Exatamente esses que você está sugerindo. Eu utilizava livros apropriados para concurso. Então, por exemplo, enquanto um manual de direito civil tem 800 páginas, um livro de direito civil, um volume preparatório para concursos, tem 250, 300. E outra coisa, esses livros escritos, direcionando o aluno para concurso, é, claro que o autor do livro já tem uma base científica de colocar aquilo que o aluno precisa de saber e a informação de uma maneira compacta, de forma que o aluno também possa ser compacto na hora de responder, até porque, salvo engano, mas todos os concursos que eu fiz de prova discursiva, há limites de linhas para o candidato escrever. Então, ele não pode filosofar, ele tem que ser muito direto ao assunto
e colocar no seu texto o que está no espelho da banca, ou seja, ele tem que, além de ser compacto, ele tem que saber as palavras-chave que vão dar a ele uma pontuação. E isso eu acho que os livros direcionados para concurso orientam muito bem o aluno e também as videoaulas de cursos preparatórios também têm esse enfoque de dizer ao aluno que se cair aquilo, e aquilo tem probabilidade de cair, por isso que o professor está dizendo em sala de aula virtual, o aluno sugere-se que o aluno responda daquela maneira para que ele possa conseguir, dentro do espaço, colocar as ideias dele e pontuar dentro do espelho que a banca vai ter para corrigir aquela questão. Opa, eu tava mutado aqui, eu tava falando e tava em silencioso aqui. Mas eu entendi, eu concordo muito com o teu ponto de vista. É, vou fazer uma outra pergunta agora. Sim. É, você falou que quando estudou, por exemplo, o Piauí, você não era banca própria, então era uma banca dessas contratadas. Qual que Uhum. era? Você lembra ou não? Sebrasp. Sebrasp. Então você estudou, já sabia lá o perfil da Sebrasp, né? Uhum. E aí você direcionou o seu estudo para isso, né? Então, com base no que você está me falando, eu estou pressupondo que você fazia questões de prova. Como é que era Fazia. isso? Você fazia muitas questões de prova? Ah, a questão da acessibilidade para fazer questão de prova era viável? Como é que foi isso para você? A questão da acessibilidade, sim, porque o site do Sebrasp é razoavelmente acessível. Tá. Então, eu baixava provas de concursos anteriores do Ministério Público e, por incrível que pareça, eles repetem questões. Se não repetem textualmente, mas o conteúdo eles repetem muito. E uma coisa que me chamava a atenção, João, na observação dos meus estudos, é que eu tirava os finais de semana para fazer provas. Então, eu estudava de segunda a sábado e no domingo pela manhã resolvia provas objetivas. A primeira prova que eu resolvi, eu demorei basicamente 6 horas, ou seja, 1 hora a mais do que eu normalmente é o tempo, para resolver essa prova. E à medida que ia se passando, vamos dizer que dentro daquele mês, no quarto domingo daquele mês, eu já conseguia resolver uma prova em 3 horas, 3 horas e meia. Então, eu acho que essa prática ajuda o aluno não só em entender como a banca cobra as questões, mas também dá ao aluno uma habilidade para que ele possa conseguir fazer a prova mais rápido e, se for o caso, ter tempo de voltar e reler as questões que ele tem dúvida. Eu não digo de reler a prova inteira, eu não fazia isso, mas eu marcava algumas questões que eu achava que mereciam uma releitura e depois, caso houvesse tempo, e normalmente havia, eu voltava naquela questão para poder rever se eu manteria aquela resposta ou se eu alteraria. Essa questão de ganhar velocidade, né, que é o que você está falando, faz muita diferença na prova prática, no dia, né? Porque a Sim. quantidade de gente que a gente ouve falar, né, que chegou lá, eu não consegui fazer as últimas 5 questões, não Uhum. consegui fazer as últimas 10 questões, eu tive que sair chutando tudo, né? Ah, óbvio que pode ter exceção, mas de forma geral, né, Fernando, o que eu vejo quando a pessoa fala isso é que ela treinou pouco, né? Óbvio, Eu quando eu penso falo que que sim. óbvio quando eu falo que pode ter exceção, porque de fato acontece, às vezes você tem uma prova, né? Por exemplo, prova do TRF4 de juiz federal, são provas gigantes, né? Com páginas e páginas, às vezes uma questão é uma coluna inteira, né? Uhum. Enfim, são provas muito. Tudo bem, então você pode ter umas provas ou outras que são fora da curva, mas no geral não é o caso, né? Então a pessoa com a muita repetição, ela ganha velocidade. É, e aí, na tua fala, eu tô pressupondo, me pareceu claro isso, né? Que no domingo, quando você tirava para fazer, você pegava uma prova de um concurso inteiro, pegava 100 questões daquele concurso para fazer. Sim. E fora isso, você fazia outras questões também de forma avulsa, por exemplo, temática. Terminei de estudar, por exemplo, sei lá, inquérito policial, vou fazer essas questões só de inquérito. Ou não. Ou você focava mesmo em fazer provas inteiras.
eu também fazia essas questões de maneira temática através de materiais que traziam questões de concurso Tá. e que eram divididos por disciplinas. Então, isso ajudava muito. Tinha a questão e o comentário da questão na sequência. Eu acho que esse tipo de material direciona também muito o aluno, o candidato, porque ele vê dentro daquele conteúdo o que é que tem mais probabilidade de cair e pode, inclusive, dar um foco maior para aqueles assuntos que têm essa maior probabilidade. Ótimo, muito bom. É, diante de tudo que você me falou, eu tô tentando, tô organizando aqui o meu pensamento. Então, eu tô vendo o seguinte, que você tinha uma boa base doutrinária, até porque você fez o mestrado, né, antes de estudar para concurso público, e o mestrado, ele dá uma capacidade de pensar juridicamente, raciocinar juridicamente, num nível maior do que a graduação dá, né? Talvez Uhum, pela própria maturidade do pensamento, né? Assim, já ter estudado, já ter feito a faculdade toda, o mestrado ajuda a gente a ganhar em termos de raciocínio, porque são estudos muito mais profundos, né? Você tem que pegar um tema e dissecar aquele tema, enfim. uhum, Então, eu estou entendendo que você tinha uma base de raciocínio jurídico boa, né? Ah, até por ter lido muito livro, né? Ter tido muito acesso à leitura de livro. E você, quando volta a estudar para concurso público, né? Ali decide voltar a estudar para o Ministério Público, você está falando de mais ou menos um ano e meio de estudo. ah, Foi um tempo até rápido, né? Tem gente que leva, uhum, quando volta a estudar, leva mais tempo. sim. Tudo isso, desculpa, tudo isso me parece indicar, e aí eu tô querendo chegar a uma conclusão para você dizer se eu tô certo ou se estou errado. Que quando você volta a estudar de uma forma muito assertiva, né? Em que você procura ir no perfil da banca, então você faz bastante. Você está fazendo uma prova por domingo, você está fazendo então 400 questões por mês, mais ou menos, Uhum, fora as outras questões que você vai fazendo ao longo do material, né? Você falou de muita leitura de jurisprudência, e estou imaginando que você também fez muita leitura de lei seca, né? uhum. É isso mesmo? A minha pressuposição está correta, né? Nesse momento, né, no momento, né, nesse retorno, você dedica muita atenção a um estudo muito prático, né? E não um estudo tão teórico. Isso, isso. Inclusive, eu acabei me esquecendo de dizer que durante o tempo que fui procurador do município, eu também cursei doutorado na Universidade de São Paulo e a pós-graduação, estrito sensu, acaba oferecendo para o aluno uma possibilidade de argumentação muito mais ampla, uma forma um pouco mais madura de discutir os temas jurídicos. Então, acaba facilitando quando eu preciso organizar as ideias, sempre, como disse, ideias que precisam de ser compactas e que precisam dizer o que a banca quer ouvir. Eles não querem saber o que eu sei. Eles querem saber se eu vou dizer aquilo que está no espelho de correção deles. Então, eu sempre busquei realmente ter um estudo muito prático, muito direcionado e pragmático. Não adiantava eu, por exemplo, em uma prova oral, dar uma aula de direito civil para o examinador da banca, o que eu podia fazer, mas eu precisava simplesmente dizer aquilo que ele quer, aquilo que ele está cobrando. E o que eu percebo, João, é que muitas vezes os colegas, candidatos, alunos me dizem: Poxa, eu sabia aquela questão, mas na hora de responder eu acabei fugindo do que o examinador perguntou. E aí o prejuízo é certo, porque ou a pessoa não vai pontuar ou vai ganhar uma pontuação muito inferior àquela que podia alcançar. Exatamente, exatamente. É, legal. O doutorado que você fez foi em São Paulo, foi na PUC também? Foi na USP, Foi na USP, legal. foi em Direitos Humanos. Poxa, que legal, que bacana. Então você fez o mestrado em Direito Civil,
Isso, e o doutorado em Direitos Humanos. sim. Qual foi a tua área de pesquisa em Direitos Humanos? Pesquisei sobre a reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos concursos públicos. Olha que legal. E a tua dissertação foi sobre isso? A minha tese de doutorado foi sobre isso. Tá, muito bom. A tua tese foi sobre isso. Sim. Beleza, muito legal, muito legal. É, interessante, eu quando eu fiz o mestrado, eu fiz lá em Coimbra, e a minha dissertação, né, no mestrado, foi sobre a justiciabilidade dos direitos sociais, né, como a questão de você exigir os direitos sociais no âmbito do Poder Judiciário. A Sim. exigibilidade judicial, né, dos direitos sociais, que é um tema que, olha que eu fiz o mestrado em 2007, né, é um tema que à época era quente e continua quente, né? Isso. Então eu te perguntei sobre o teu doutorado em direitos humanos, porque eu já dei aula de direitos humanos também, hoje eu só dou aula de constitucional, então essa parte de direitos humanos é uma parte que eu gosto bastante. E eu me lembro que não foi a minha dissertação, mas foi um paper que eu fiz lá, um artigo, em que eu escrevi sobre as ações afirmativas em favor das mulheres no mercado da União Europeia, porque como eu estava lá em Coimbra, então eu falei do âmbito da União Europeia. Então essa questão de ação afirmativa em favor de grupos que têm uma característica de vulnerabilidade, né, também é um assunto que eu gosto bastante, então por isso que eu me interessei de saber a tua tese aí de doutorado. E você tá certo, assim, tanto o mestrado quanto o doutorado dá um pensamento muito agudo, né? Faz a pessoa pensar de forma mais aguda, mais profunda. E vou aproveitar, Fernando, para te fazer uma pergunta que eu também ouço muito, que é o seguinte: eu quero saber a tua opinião livre, ainda que de repente a gente possa discordar, mas eu vou ter opinião livre mesmo. É Uhum. possível estudar para concurso e fazer mestrado ao mesmo tempo? Você acha que são estudos viáveis de serem feitos ao mesmo tempo? Considerando uma pessoa numa situação normal, assim, por exemplo, quando eu falo situação normal de vida econômica, tá? Ou Sim, seja, uma sim. pessoa que tem que ir trabalha ali suas 8 horas por dia, e aí depois o restante vai usar para estudar, né? Porque Uhum. se a pessoa não trabalha, né, tem esse privilégio de só estudar, talvez a realidade seja diferente. Mas considerando a maior Sim. parte das pessoas que tem que trabalhar, você acha Uhum. que é viável, dentro dessas condições normais econômicas, né, de trabalho e estudo, conciliar os dois estudos? Eu não recomendo. Acho que é possível, sim, mas eu não Hum, recomendo. E tá. isso por uma razão principal. O estudo para concurso pressupõe que a pessoa consiga armazenar uma certa quantidade de informações de uma maneira suficiente para que ela se lembre dessas informações quando precisar delas. É muito comum uma pessoa dizer assim: Poxa, eu estudei, nem sei mais o que eu estudei ontem. E eu sempre dizia: o importante não é você se lembrar do que você estudou ontem. O importante é, se eu lhe perguntar alguma coisa do que você estudou ontem, você saber responder. Aquela coisa vir à sua mente. E isso demanda uma certa quantidade de armazenamento de informações. Quanto mais tempo a pessoa estuda, mais ela vai armazenar e solidificar aquelas informações armazenadas. O fato de ela fazer um mestrado e estudar para concurso e trabalhar significa uma divisão de tempos. Ou seja, ela vai gastar mais tempo para poder armazenar aquela quantidade necessária de informações. E então, por conta disso, talvez ela precisará de um tempo maior para ter a sua aprovação no concurso público, um tempo maior acima da média do que o que normalmente ocorre. E, assim, eu fiz o concurso da PGM, terminando minha dissertação de mestrado e lecionando, porque eu lecionava na Federal da Bahia e lecionava em faculdade particular. Mas eu tinha sempre ou uma tarde livre todos os dias, uma manhã livre. Eu sempre tive um turno livre todos os dias, ou então dois. Mas eu dava aula de segunda a sábado. Então, assim, é uma situação extenuante. E se a pessoa puder evitar, é recomendável que ela faça um de cada vez. Eu concordo muito.
Aliás, deixa eu pegar. Você falou uma frase que eu nunca tinha pensado na forma como você falou, né? Você falou mais ou menos assim, né? Não é importante você lembrar o que você estudou ontem, mas é você responder a questão. Você falou isso, eu confesso que eu parei e fiquei pensando. Eu continuei ouvindo o que você estava falando, mas eu também fiquei raciocinando em cima dessa frase e eu achei ela maravilhosa. Por quê? Porque faz muito sentido isso que você falou, né? A gente tenta, a gente cai numa tentação de achar que a gente precisa lembrar o que foi estudado. Como se eu precisasse quase que lembrar palavra por palavra, né, linha por linha do que foi lido, ou tudo que o professor falou. Na verdade, não é lembrar, mas é acessar as informações que foram guardadas e responder uma pergunta com base naquilo. Isso. Ainda que É. você não lembre com precisão. Isso é muito verdade, porque é muito comum. Eu vou falar isso, você vai se identificar, e todos nós vamos nos identificar porque acontece isso. É muito comum você falar assim, puxa, eu sei sobre isso aqui, mas eu não me lembro exatamente onde eu estudei, ou como eu estudei, ou de onde veio essa informação. Mas eu tenho essa informação dentro de mim, né? Por quê? Porque aquela informação foi guardada, ainda que você não consiga lembrar de forma mais precisa onde você estudou, quando, como você estudou, mas a informação está lá. Então eu achei isso Uhum. muito legal. E voltando à questão do mestrado e do concurso, eu super concordo contigo, né? Eu acho que o mestrado é um perfil de estudo muito mais profundo, Uhum. porém menos extenso, né? Você não Uhum. estuda tanta coisa, mas aquilo que você estuda, você tem que estudar num nível de profundidade que não vai ser necessário para o concurso público. O concurso público é o contrário. Você precisa estudar uma coisa é muito extenso para, para é muito extenso, mas com uma profundidade menor do que o mestrado, né? É, é. Outra pergunta que me fazem, Fernando, e eu quero repassar essa pergunta para você, é o seguinte: é uma pergunta mais sensível, uma pergunta mais delicada, ah, porque envolve aspectos financeiros, né? Que é o seguinte: Uhum. a vida de professor. Vamos lá, deixa eu começar de novo a pergunta. Fazer mestrado como fonte de titulação para se dedicar à vida de professor. E aí a pessoa, então, ela quer viver essa vida docente, né? Financeiramente falando, é uma carreira que vale a pena? Ahm, Qual é o potencial disso, né? Considerando uma comparação com a realidade de concurso público, né? Eu Uhum. pergunto isso porque me chega essa pergunta, né? Ah, João, eu tô pensando, tô estudando aqui para concurso, vou fazer o mestrado ao mesmo tempo, porque de repente eu vou investir nessa vida docente, né? Aí vem a minha primeira pergunta para você, que foi: é possível estudar ao mesmo tempo? Você não recomenda, eu também não, né? Agora olhando só para a vida docente, vale a pena? Não estou falando em termos de prazer nem de satisfação do pessoal. Estou falando agora bem prático. Financeiro. Economicamente falando, financeiramente falando, a pessoa, por exemplo, ela quer constituir família, quer, sei lá, quer ter filho, quer adotar, quer, enfim, quer poder viajar, comprar casa, comprar. Ou seja, essa vida docente, exclusivamente docente, qual é a sua impressão sobre isso? Eu sei que é uma pergunta mais sensível porque envolve questões financeiras, né? Uhum. Mas sinta-se à vontade para responder até onde você achar que deve responder. Bom, João, você já fez um corte metodológico aí profundo. Você disse É, que era para tirar a parte da satisfação pessoal perfeito. e tudo mais, porque realmente, para quem ama a docência, se a docência fosse um serviço tão bem remunerado como talvez seja na Europa, talvez o professor ficasse só dando aula, porque ele ganharia bem e teria toda a sua satisfação. Mas vamos dizer assim, o financeiramente, a pessoa vai ganhar um terço ou talvez um quarto do que ela ganharia como um membro do Ministério Público ou um membro do Poder Judiciário. Vamos dizer assim, vencimento bruto só, sem as gratificações, sem parcelas indenizatórias, não conta nada disso. Então, realmente, é um pouco difícil, porque o cargo de docente também demanda muito estudo, muita atualização, e os livros são caros.
as passagens de avião são caras para você fazer um curso em outro lugar, para você se qualificar cada vez mais. Então eu vejo assim que para a pessoa viver só de, de docência, ela precisa saber que o padrão de vida dela vai ser outro, ou então ela precisa ter assim uma situação de vender muitos livros, dar muitas palestras. Então, ela conjugaria o salário de docente com outras atividades correlatas à docência que também lhe trariam algum reflexo econômico. Mas há muitas pessoas que vivem exclusivamente da docência, em universidades públicas principalmente, que vivem dignamente, mas que têm um padrão de vida diferente, por conta, logicamente, de que não é uma profissão tão bem remunerada, embora de uma nobreza incomensurável. Eu fiz esse recorte, né, e tirando a questão da satisfação, porque eu sei que isso é como você falou, é incomensurável e não tem como você avaliar, né? E o ponto que você falou sobre complementar a renda da vida docente com livros e palestras é um funil ainda mais estreito, né? Porque assim, Isso. você tem que entrar na vida docente. Isso você tem Uhum, ali os seus filtros, né? As suas uhum, dificuldades, você vai entrar. Depois você ir para o mercado de palestras, né? E aí você vai ter que estar disposto para fazer palestras no Brasil inteiro, né? uhum, Eventualmente. Isso pode parecer muito glamuroso no primeiro momento, mas isso cobra o seu preço, né? Assim, uhum, de vida, de saúde, de rotina, de família e tudo mais. E o mercado de livro também é um mercado. Não é só escrever, né? Vou escrever. Primeiro você tem que escrever e publicar, né? E você tem que achar uma uhum, editora, tem que ser uma coisa boa. Mas você conseguir ter uma vendagem significativa, para ter uma receita significativa a partir da venda de livro, é um funil ainda mais estreito. Ou seja, exato. é complexo. Eu fiz essa pergunta, Fernando, não foi para trazer nenhum demérito na docência, Uhum, muito pelo contrário. Eu sou professor, eu dedico a minha vida a dar aula, eu dedico a minha vida ao curso, né? Enfim. Mas é uma escolha que a pessoa tem que fazer de forma consciente, né? Assim, sim, sim, sim. tem que ser consciente, né? Uhum, A docência no ensino superior, ela é muito legal, tem os seus prazeres, né? Tem os seus dissabores também, como qualquer profissão, naturalmente, né? Às vezes a falta de interesse do público, né? Assim, enfim, uhum, mas a pessoa tem que ponderar, olha, eu quero viver disso, ok, você tem uma realidade econômica que é diferente da realidade de concurso público. Ao meu sentir, se a pessoa quiser as duas coisas, eu acho que a pessoa tem que fazer o que você fez. Ou ela primeiro vai para a vida acadêmica e aí faz o mestrado, entra e depois faz o concurso público. E eu tenho alguns conhecidos, por exemplo, até professores do ênfase, como você, que já fizeram isso, né? Tem um professor, por exemplo, que é procurador da República, é teu colega, só que no MPF, né? uhum, Ele, é a mesma coisa, história parecida com a sua. Ele fez mestrado, né, só que no caso dele foi mestrado em penal. Ele fez mestrado lá em Brasília, começou a dar aula lá em Brasília, dando aula, aí ele resolveu estudar para o MP federal e passou, igual você, né? Depois uhum. fez o seu doutorado, enfim. Ou o contrário, ou faz primeiro o concurso público e depois vai tentar a vida acadêmica fazendo mestrado e doutorado, né? Mas tentar fazer as duas ao mesmo tempo, eu acho que é bem complicado. Isso, isso. E Fernando, normalmente eu as falo, pessoas pode falar. fazem primeiro a parte profissional, né, o concurso, Concurso, para depois fazer a parte acadêmica. Então, eu e o colega do MPF somos, vamos dizer assim, exceções, esse, porque normalmente as pessoas fazem o caminho inverso. normalmente é o caminho inverso. Particularmente eu acho até um caminho até talvez mais convencional, assim, mais Uhum, até mais seguro, porque a pessoa ela primeiro se dedica a estudar todas as matérias e passar no concurso público, ganhar a sua estabilidade financeira. uhum, Depois, dentro de todas as matérias que ela estudou, ela vai escolher aquela área de concentração que é do seu prazer, e aí vai estudar com mais tranquilidade, sem faca no pescoço, né? Sem a espada no uhum. pescoço de pressões financeiras e tudo mais. Isso é legal. Fernando, a gente está caminhando aqui para o final e eu achei incrível. Quero te agradecer de todo o meu coração por essa entrevista e
pela leveza como você trouxe toda a situação, as questões, as dificuldades, os percalços, né? Como você superou tudo isso. E eu quero te propor um desafio. Eu faço esse Vamos lá. desafio para todo mundo que eu entrevisto. Era pra eu ter E o assistido desafio... os colegas antes pra saber como era esse desafio. Pois é, eu nem falo para insistir para a pessoa não se preparar. Mas é um desafio tranquilo. Eu quero que você imagine comigo o seguinte: amanhã, ou depois da nossa entrevista aqui, a pessoa assistiu a nossa entrevista, ela terminou a nossa entrevista, ela vai sentar para estudar. Ou Uhum. ela vai abrir o computador dela, vai abrir o livro dela, enfim, ela vai sentar para estudar. E a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase, é uma fala sua. Que frase seria essa? Essa frase seria que a pessoa é do tamanho dos seus sonhos e ela consegue alcançar, dentro daquela ideia de honestidade, tudo que ela quiser, desde que ela esteja disposta a fazer o esforço necessário para que esses frutos sejam colhidos no tempo certo, não no tempo da pessoa, mas no tempo certo. Que frase espetacular, né? A pessoa é do tamanho do seu sonho, né? Muito bom. E aí toda a complementação dos frutos, enfim, muito bacana. Fernando, mais uma vez, obrigado. Pessoal, vocês que assistiram, estão terminando aqui, não esqueça de dar o like, de curtir esse vídeo, de mandar essa entrevista para muitas pessoas, porque se fez bem para você, vai fazer bem também para muita gente. Então, compartilha, espalha isso aqui, porque vai fazer muito bem. E feita o meu agradecimento a você, Fernando, eu vou deixar você então com a última palavra e com a despedida para o nosso pessoal que está assistindo. João, é uma satisfação enorme estar no curso ênfase e sempre no intuito de ajudar para que as pessoas consigam realizar os seus sonhos, seus objetivos, como eu consegui realizar os meus. Desejo que todos sejam muito felizes e saibam trabalhar com as dificuldades que apareçam. Ser feliz não é a ausência de problemas. Ser feliz é saber lidar com os problemas e vencê-los e conviver com eles. E essa é a mensagem que eu passo e gostaria, João, de deixar o meu contato no Instagram para que quem quiser vá lá, fale comigo, eu respondo todo mundo, Fernando Gaburri, tudo minúsculo, tudo junto, e será uma satisfação, João, poder ajudar de alguma maneira os alunos e alunas do curso ênfase a chegarem até o seu objetivo. E se este objetivo for o Ministério Público, será uma grande satisfação recepcionar cada um dos novos colegas de Ministério Público. Muito legal, muito legal. Muito obrigado. Pessoal, siga o Fernando, vai ser ótimo. Fernando, bem-vindo ao ênfase, né? Você já Muito começou, obrigado, já deu várias aulas e mais aulas virão pela frente, né? se Deus quiser. Então, se Deus quiser, você já é da casa, já faz parte do nosso time 100%. E eu fiquei muito feliz com a sua chegada, né? Eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o José Renato, que é juiz no Rio de Uhum. Janeiro, e o pai dele é membro do Ministério Público, é da Bahia, né? Meu E aí eu colega. mandei, e aí é teu colega. E aí eu mandei a mensagem pro José Renato e falei o seguinte: cara, eu tô precisando de um professor do Ministério Público. Eu sei que teu pai é do Ministério Público. Você me traz alguma indicação? E aí o José Renato trouxe a sua indicação e, poxa, caiu como uma luva, foi muito legal. Obrigado mais uma vez. Pessoal, foi ótimo estar com vocês. Mais uma vez, mais um episódio aqui do João Mendes Entrevista. E como eu falei, curte, espalhe isso aqui, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e manda esse link para muitas pessoas para a gente espalhar essa energia muito legal, essa leveza, essa alegria, essa superação que o Fernando trouxe aqui pra gente e nos ajudou bastante. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.